Oi pessoal, tudo bem? Professor Rony Kozer do canal Repensando o Meu Cristianismo, e este é mais um vídeo da série Obreiro Excelente. Neste vídeo eu quero abordar um assunto que considero muito importante para a vida de todo cristão, para a vida de toda cristã e especialmente para a vida do obreiro, da obreira que se dedica à obra de Deus, que se dedica à obra do Senhor. Sem dúvida este é um ponto muito importante que merece a nossa especial atenção. Eu digo especialmente na vida do obreiro, da obreira, não que o cristão que não exerce alguma atividade específica na igreja também não precisa cuidar desse aspecto, mas sem dúvida alguma, daquelas pessoas que desenvolvem alguma atividade na igreja, que ocupam alguma função ministerial, ainda mais se requer e se espera delas esse cuidado. Eu estou falando da vida devocional do obreiro, que nós também chamamos de piedade cristã, que envolve disciplinas da vida cristã, como por exemplo a oração e a leitura e o estudo devocionais da Bíblia. Nós que somos da academia, eu que tenho formação a nível de mestrado, a gente é tentado, eu admito isso aqui honestamente, a muitas vezes se aproximar da Bíblia de maneira sempre muito técnica, bem exegética, utilizando-se de técnicas, de princípios, e claro, isso tem um valor inestimável para a correta interpretação do texto bíblico, é um esforço necessário, mas eu agradeço muito a Deus porque ao longo da minha trajetória eu tenho combinado essa experiência acadêmica também com a experiência de um homem da igreja, alguém que tem necessidade de Deus, que ora regularmente, alguém que se aproxima do texto bíblico respeitando o fato de que ele é um texto que surge na história, é necessário observar princípios literários, hermenêuticos, exegéticos, é preciso identificar contextos, identificar gêneros literários, mas tudo isso nos oferece, na verdade, também um pano de fundo para entender melhor a mensagem que está nesse texto, que é uma mensagem em grande medida, ou por que não dizer, ela é uma mensagem majoritariamente, essencialmente uma mensagem de fé, uma mensagem teológica, que alimenta a alma, que alimenta a fé, que alimenta a esperança, que alimenta a nossa relação com Deus. Eu recebo a Bíblia como palavra de Deus. O fato de ter feito e continuar fazendo um percurso acadêmico não tirou essa compreensão, essa fé, esse modo de aproximação do texto bíblico, ainda que ao reconhecer que a Bíblia é uma revelação de Deus, não necessariamente eu prescinda de princípios fundamentais para interpretar a Bíblia. Sendo ela a palavra de Deus, ela alimenta a minha fé, ela orienta a minha vida, ela me ajuda nas decisões que eu preciso tomar. Veja, eu não estou aqui defendendo uma leitura da Bíblia preciosista ou uma aproximação da Bíblia que nos leva a encarar a Bíblia como uma espécie de amuleto, um amuleto da sorte. Não estou falando disso. Estou falando da Bíblia como uma mensagem viva, poderosa, que é dada por Deus à humanidade para orientar, para nos mostrar o caminho bom pelo qual devemos trilhar, que revela o Verbo de Deus que se encarnou, a revelação máxima, o ápice da revelação de Deus, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eu devo lembrar neste vídeo que a vida cristã não se resume apenas a conhecer um sistema teológico, ou sistemas teológicos, ou um conjunto de crenças religiosas. Mas o verdadeiro cristianismo, vivido de modo real e concreto, ele implica na relação com uma pessoa. Ou por que não dizer, ele implica na relação com pessoas da divindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Naquela altura, quando Paulo tem aquele encontro com Cristo no caminho para Damasco, Paulo já era um erudito. Imagine mais anos à frente depois, escrevendo a Timóteo, quando ele com certeza havia estudado muito mais, lido muito mais. E, no entanto, ele não diz: eu sei em que tenho crido. Eu conheço bem os sistemas rabínicos. Paulo estava na ponta de uma longa tradição rabínica, mas ele não fala isso. Pelo contrário, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Ou seja, isso é marcante. A relação de Paulo com Cristo, a relação real do apóstolo com o Senhor Jesus. Isso é inspirador para mim hoje, inspirador para nós. O obreiro ou obreira não pode descuidar da sua vida espiritual. Ele deve levar a sério a vida de leitura, de pesquisa. Falei isso no primeiro vídeo da série sobre a importância da leitura na vida do obreiro, a leitura com um olhar crítico, que é feita como forma de trabalho, de pesquisa, de consulta aos autores que são referências nas respectivas áreas da teologia. Mas esse é um outro lado da vida cristã, da vida ministerial, que não pode jamais ser negligenciada, que é a vida de devoção. Vocês sabem, pessoal, que eu sou de tradição pentecostal, né? Eu não nego isso, muito pelo contrário. Sou de tradição pentecostal, pesquiso o pentecostalismo, o meu projeto de pesquisa para o doutorado foi na questão do pentecostalismo, e eu sou de uma geração que, na verdade, me permitiu me situar na transição de uma geração para outra. Na sociologia, eu sou da geração X. No movimento pentecostal, para mim é muito claro que houve uma mudança substancial de paradigmas, e nós hoje
com todo o avanço teológico que nós estamos experimentando, inclusive no movimento pentecostal. Temos visto aí muitos pastores, muitos pentecostais como eu, que foram para a academia, participando de programas estrito senso, e a gente muitas vezes critica aquela geração anterior, de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, pela sua ignorância teológica. Isso é um fato, não dá para negar que até hoje, inclusive, nós convivemos com essa resistência ao ensino teológico, à teologia. A teologia muitas vezes é vista como sinônimo de esfriamento do crente, mas é verdade que aquela geração anterior também tinha qualidades. E eu aprendi muito com cristãos, com pentecostais daquela geração. E uma das coisas que eu aprendi trago comigo para a vida, para minhas relações, para a minha vida como obreiro, como ensinador, como professor, é o cuidado com a devoção. Eu conheci uma geração de pentecostais que valorizava muito a oração. Nós saímos de casa para orar. Tínhamos aquele bom e velho hábito de orar no monte, né? Às vezes até cometíamos o erro de sacralizar o lugar. Mas a iniciativa de tomar um tempo para orar, para estar a sós com o Senhor, parar a agenda, né? Tomar o tempo. Hoje eu nem consigo fazer isso mais, né? Tenho uma rotina de vida que não me permite isso mais. Esse deslocamento a ter um local específico regularmente, como eu fiz muitas vezes. Mas, de algum modo, tudo aquilo ficou para mim como uma herança bendita, no sentido de valorizar a oração, de valorizar esse momento de estar a sós com o Senhor, de reconhecer a necessidade de estar a sós com o Senhor, de falar com Ele em oração, porque, como disse, a vida cristã é uma relação com esse Deus, que é um Deus vivo, que é um Deus real, que é um Deus que fala ao meu coração hoje, e eu falo com Ele através da oração e Ele fala comigo através da sua palavra. Não podemos perder isso, precisamos resgatar isso. Aquela geração anterior era uma geração que orava, era uma geração que valorizava a oração. Eu sou de uma safra de pentecostais que fui ensinado que, por exemplo, ao chegar no culto, mais cedo, antes do culto começar, a orientação que a gente recebia era: chegue e não fique conversando, não fique andando, dobre os seus joelhos e ore. Ore pelo culto, ore pela pregação. E de algum modo eu penso que nessa época agitada que nós vivemos, de muitos compromissos, de muitas agendas, nós precisamos voltar ao lugar da devoção. Nós, principalmente nós obreiros, nós precisamos voltar ao lugar da comunhão com Deus. Aqui em casa eu tenho meu escritório, como você pode ver aí. Eu brinco com a minha esposa, com as pessoas que vêm aqui, e digo: olha, aqui é o meu refúgio secreto para estudos e para a minha vida devocional. E eu penso que a gente precisa resgatar isso. Eu penso que nessa geração acelerada, agitada, onde tudo é rápido, onde a gente quer respostas rápidas, eu vejo muitas pessoas, obreiros, inclusive, pastores, envolvidos com N atividades de convenção, envolvidos com N atividades burocrático-religiosas, pregadores, teólogos, ensinadores, que têm uma agenda super concorrida, mas que empobrecem ou que permitem a sua vida devocional ser empobrecida. Que nós possamos levar isso muito a sério. É possível trabalhar para Deus e não ter comunhão com Ele. É possível fazer muita coisa em termos de ativismo religioso, ativismo ministerial, e a vida espiritual estar destruída. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude você. Pense sobre isso, e eu não poderia jamais produzir essa série de 10 vídeos sem abordar este aspecto que eu considero essencial para a vida de todo obreiro e de toda obreira. Deus abençoe você.